Tá. Boa noite. Nosso trabalho é sobre o desabamento da laje Beral, Marquise, e quem está participando é Bruna, Ingrid e Thiago. Então, tendo em vista os estudos na cadeira de concreto armado, a gente escolheu um tema que eventualmente surge na mídia, seguido por alguma tragédia, que é a queda de Marquise. Normalmente ela é por falta de manutenção, mas nesse caso ela é uma marquise de um imóvel residencial que ainda está em fase de acabamento. O artigo escolhido, então, ele vai fazer uma perícia para descobrir a causa da falha. Sobre a construção, se trata de uma residência em construção ainda, com 2 pavimentos, um piso em concreto alisado, a cobertura constituída por telhas de concreto e sustentadas por uma estrutura de madeira com laje de piso e laje de cobertura. No exame, foi verificado que o desabamento em toda a sua extensão de uma laje beiral localizada na cobertura estava localizada a uma altura de 7,78 metros. Em relação ao piso externo do imóvel, conforme mostra ali na imagem, dá para ver que era uma altura bem alta, né? Então, a laje beiral examinada, ela é uma estrutura projetada em concreto armado pré-moldado, com um comprimento de 8,475 metros, uma largura horizontal em balanço de 1 metro e a espessura total de 0,15 metros. Encontrava-se em balanço engastado em 2 vigas de concreto armado, que era a viga 5 e a viga 4, com apoio nos pilares 11, 20 e 28. Sobre a armadura, não teve nada de irregular constatado, sendo que os resultados obtidos estavam atendendo às normas, né, para o aço da categoria de CA50. Conforme mostra o quadro 1, os ensaios de caracterização e resistência das barras estavam ok. Sobre o concreto, teve uma variação excessiva nos resultados. A resistência à compressão variou entre 12,9 e 29,6 MPa, sendo que o que estava previsto em projeto era 20 MPa. Ainda assim, 2 corpos de prova apresentaram resistência à compressão inferior ao que se pedia no projeto estrutural. Então, a média, a compressão obtida em ensaio foi de 23 MPa, com um desvio de 5,06 e um coeficiente de variação de ordem de 22%. No quadro mostram os ensaios dos CPs e a gente consegue ver que o pilar 20 ele teve uma resistência de 12,9 MPa, que seria bem baixo comparado ao que era para ser, que teria que ser 20, né? E também o pilar 20 a 28, que teve a resistência de 16 MPa. Aí acho que agora é a Bruna. Boa noite, sou a Bruna. Então, em relação à elaboração do projeto, né? O projeto ele foi elaborado por um programa, né, um software, e não teve memorial de cálculo. Então foram realizados os cálculos em especial das peças estruturais pertinentes. E refazendo os cálculos, constatou que os pilares eles estavam atendendo aos esforços necessários, né? Estavam atendendo o mínimo. Pode passar. Em relação à viga que foi colapsada, teve as seguintes características, né? Os cálculos: carregamento total, carregamento do peso próprio da viga de 0,9 kN por metro, e a carga total na viga, 3,2 kN por metro. O momento uniformemente distribuído, aplicado pela própria laje do beiral, era 1,21 kN metro. Eu acho que teve um erro de digitação ali. Uhum. Daí o momento fletor máximo na viga, 5,5, que era em relação ao P20, pilar 20. O cortante, 14,82. E o momento torsor máximo na viga, 4,48. Tudo em relação ao pilar 20, que foi onde teve a maior parte da ruptura. Pode passar. Então, para viga VS5, é VS5, foi observado que as armaduras elas não foram suficientes, né,
as bases de armadura não estavam suficientes para garantir a segurança. O momento característico atuante na viga era um pouco superior ao momento resistente, né? Ficou uma diferença ali de 0,03 tonelada força metro. Mas, mesmo assim, essa diferença não era o suficiente para acontecer o que aconteceu. Daí, analisando melhor, foi observado que o momento torsor resistente, que era 2,38, era muito inferior ao momento torsor solicitante, 4,48. Então, a armadura transversal, para resistir ao momento torsor, ela é inferior ao necessário. Então, não atendeu a norma e nem muito menos questões de segurança, né? Com relação às ligações entre as peças, observou-se que o projeto está bem detalhado. E não houve perda de ligação entre a laje do beiral e as vigas quando do colapso da estrutura, comprovando que o projeto está correto nesse aspecto. Além da execução ter sido feita satisfatoriamente nessa ligação. Então, também não foi erro na prática também nessa situação, nessa ligação. Pode passar. Falando da execução da obra. Em relação ao adensamento do concreto, percebe-se que o concreto das estruturas colapsadas, elas apresentam baixa integridade, ocasionando muitos poros ali nas peças. Ficou um concreto muito poroso. Na imagem da esquerda, que é uma das vigas colapsadas, dá para ver a deficiência do adensamento do concreto, com falha de concretagem e exposição da armadura. Na foto da direita, que era o topo do pilar, também podemos ver a falta né, do adensamento de concreto, com falha de concretagem. Essa falha de adensamento, né, além de acelerar a oxidação das armaduras, por estar expondo ali as armaduras, ela provoca uma redução da resistência do concreto e o aumento da variabilidade de resistência do concreto. Daí ficou comprovado nos ensaios. Houve uma excessiva variação dos resultados, com as resistências, a compressão variando entre 12,9 e 29,6, que a Ingrid já comentou ali nas tabelas, sendo que algumas regiões das peças colapsadas apresentaram resistências muito inferior. Sobre as considerações finais, desculpa, dá para a gente concluir que o colapso da estrutura ocorreu por torção de equilíbrio, que não estava prevista no projeto estrutural, sendo que as falhas de execução que ocasionaram a redução da resistência do concreto em alguns componentes não interferiram decisivamente na resistência dos componentes. Conclui-se ainda que a transmissão dos momentos torsores da viga ao topo dos pilares deveria ter sido resistida, conforme o sistema estrutural proposto. E a situação está corroborada pelo fato de a estrutura não ter precipitado antes, mesmo de ter sido solicitada em sua plenitude. E é isso. A gente só não achou o endereço de onde foi esse colapso, porque não tinha no artigo. No artigo a gente não encontrou o endereço do local. Isso. Mas é isso. Deixa eu parar aqui.